botando foco no Alexandre de Moraes e como agir nesse momento, o ministro Gilmar Mendes já disse aqui há pouco, em entrevista, que acha que já há um processo na questão do golpe de Estado, já há provas suficientes para se pedir abertura de processo contra militares, até o presidente da República. Isso não poria um fim ao fogo cruzado em cima do ministro Alexandre de Moraes? O senhor não acha que já está na hora de colocar um ponto final nesse processo? Sinceramente, nesse ponto eu concordo com o ministro Gilmar Mendes. Eu não ouvi a fala dele. Mas, a meu ver, já existem elementos bastante substantivos que possam permitir uma denúncia, né? Vamos lembrar, eu já acho que há prova, há prova clamorosa em relação ao golpe de Estado, a quem engendrou, a quem articulou, etc. Mas vamos ter uma interpretação mais benéfica, né? Olha, há indícios, não está provado, etc. Vamos lembrar que a denúncia ela envolve uma regra diferente do julgamento no processo penal. O julgamento é indúbio pro réu, na dúvida em favor do réu. A denúncia é indúbio pro societate, ou seja, na dúvida para a sociedade, isso significa que o processo tem que ser aberto. Dentro desse contexto todo, eu acho que já haveria sim material para uma denúncia, mas aí cabe a avaliação da Procuradoria-Geral da República tomar essa iniciativa, porque ele é o titular da ação penal. Interessante isso, né? Até elementos, provas, qual é a diferença, né? Que você falou assim, você falou, já há elementos. Não, eu acho que já tem até provas, né? A diferença entre elementos e provas, professor, como é que é? Então, é que, assim, o indício, eu tenho um conjunto de indícios que ainda podem ser desconfirmados pelas provas. Isso separa um pouco o indício da prova. Também tem sempre uma diferença muito clara, né? Mas às vezes, eu tenho a prova através de um conjunto de indícios. Tá? Às vezes, eu tenho o indício se transformando em prova. Então, por exemplo, Fabiola, você vem e fala, fui furtada na minha bolsa. A única pessoa que estava lá era o Thales Faria. Isso é um indício que o Thales pode ter te furtado. Agora vem o Thales e fala, não, eu furtei mesmo. Bom, aí virou prova. Entendeu? Quer dizer, é aquela transição da busca da verdade. Ô, Eu até ministro, te botei aqui como assaltante, hein, Thales? Olha lá, hein? O exemplo A gente que eu dei. está falando de um processo que já tem prova, não tem prova, e há procedimentos que ficaram pendentes, por exemplo, até agora o ministro Alexandre de Moraes, embora a defesa já tenha se manifestado, a procuradoria também, ele não disse o que vai fazer com aqueles 2 pernoites do Bolsonaro na Embaixada da Hungria, né? Seria, talvez, elemento para ele grudar ali uma tornozeleira na perna do Bolsonaro. Eu acho que prisão temporária seria preventiva, seria um excesso, mas uma tornozeleira talvez fosse adequado. Como o Bolsonaro está se sentindo mais à vontade, mudou um pouco o tom utilizado por ele na Avenida Paulista, que ele falava de pacificação, falava de anistia, e agora está convocando um ato para Copacabana, neste domingo, falando que o Brasil é quase uma ditadura e que o mundo inteiro está descobrindo que nós estamos aqui com a liberdade de expressão sob ameaça, né? Não lhe parece que entre a investigação e o devido processo legal, que lá na frente vai resultar no julgamento, as ações penais, o julgamento do Bolsonaro, o judiciário não está piscando diante do Bolsonaro, não está tratando o Bolsonaro de forma leniente, não está permitindo que o Bolsonaro percorra a conjuntura com uma desenvoltura que não orna com a condição dele, de um investigado que a polícia já reuniu contra ele uma série de evidências? Olha, Josias, eu acho, nesse caso eu discordo um pouco de você, no seguinte, você fez uma pergunta, né? Não posso dizer Claro. que eu discordo. Mas, no fundo, as medidas restritivas, sejam elas prisões, ou sejam elas outras medidas, como, por exemplo, a tornozeleira eletrônica, que são medidas cautelares, elas têm certos pressupostos. Vamos pegar esse caso da embaixada. Eu acho até que poderia até dar margem a uma denúncia criminal, mas não a uma cautelar restritiva da liberdade, porque eu não vejo situações que pudessem justificá-la. Pode até haver divergência entre as pessoas, mas eu não estou. A meu ver, para tomar uma medida cautelar, tem que ter muita robustez, muita afirmação, porque a pessoa ainda tem a presunção de inocência em torno dela. Mas
como a denúncia, eu falei agora há pouco, é indúbio pro societate, e a versão do Bolsonaro dessa situação da embaixada chega a ser ridícula, né? Ele foi lá dormir 2 noites para conversar com as pessoas, é um negócio grotesco, né? E quando só estava o embaixador lá, o que ele passou? Ele ficou 2 noites conversando com o embaixador? Será que ele foi comer lá um goulash? O que ele ficou fazendo 2 noites lá? É óbvio que ele estava tentando se resguardar de uma situação de prisão. Mas essas evidências, a meu ver, autorizariam uma denúncia, mas não propriamente uma cautelar. Acho, porém, um outro dado que eu quero levantar a reflexão. Ele se sente hoje mais fortalecido pelo Elon Musk. Por que ele se sente pelo Elon Musk mais fortalecido? A meu ver, pelo seguinte, eu vi a repercussão em certos órgãos de imprensa dando uma repercussão à fala do seu Elon Musk que me lembra o efeito tio Patinhas, que há pouco eu falava, porque não é possível que um cidadão que tem esse perfil dele tenha tamanha credibilidade para ganhar manchete de jornais e certos editoriais. Não é possível. Assim, assim, não é possível. Basta uma pessoa ser endinheirado para virar um potentado da verdade. Quer dizer, virar um oráculo divino que fala, por favor. Né? Chega a ser até grotesco esse tipo de visão, a meu ver, embebida de uma ideologia que perverte a realidade. Né? O seu Elon Musk é o seu Elon Musk, ele tem uma dimensão até patética, pode ser genial lá criando as suas coisas, ou quer inventar de ir para Marte, essas coisas, mas é patético. Agora, o fato dele ter dinheiro lhe autoriza ele fazer comentários como ele tem feito, de dar credibilidade nenhuma. Absolutamente nenhuma. Ô, ministro, Então, acho que o Elon Musk fortaleceu o Bolsonaro, pela dimensão que se deu no Brasil a isso. Nessa pergunta do Josias, falando desse freio no Bolsonaro, a gente está aqui já há 2 dias de um evento que o Bolsonaro fará. Ele pôs um vídeo na internet ontem, chamando as pessoas para participarem de um ato na praia de Copacabana. Ele quer reunir ali milhares de pessoas, como ele fez na Avenida Paulista, só que agora vem num novo cenário. E nesse chamado dele, ele diz que estamos à beira de uma ditadura e que o chamado para que as pessoas compareçam a Copacabana é em defesa da liberdade de expressão que está ameaçada no Brasil. Ele não citou pelo Supremo, mas a gente sabe de quem ele está falando, a gente sabe o conteúdo. É nesse ponto até que eu acho que o Josias perguntando, quer dizer, ele fará uma manifestação como essa? Ele é alvo de inúmeras investigações. Ele está sendo acusado de uma tentativa de golpe no país, né? A suspeita é essa. Quer dizer, pode fazer livremente uma manifestação como essa? Veja, se ele se limitar a isto, à crítica, sem atingir, sem ultrapassar a figura que ele gosta de dizer, as 4 linhas, ele está no campo da liberdade de expressão. Mas, dependendo do que ele falar, daquilo que for dito, ele pode ultrapassar as 4 linhas quando ele começar a incitar a situações de ofensivas ao Estado Democrático de Direito. Então, ou seja, ele está ali, ó, costeando o alambrado, ali pertinho, tá? Pertinho para poder sair das 4 linhas. Vamos ver esse ato. Até agora, ele está ali, ó, ele está numa fala mais aguda do que foi o anterior, mas ainda está. Posso fazer a crítica, olha, eu acho que o Brasil tem está perto de uma ditadura, porque a liberdade de expressão aqui não existe. Essas coisas eu ainda considero no campo da liberdade de expressão contida, mas se ele transbordar isso e for para o campo do ilícito propriamente dito, em que ele chama as pessoas para uma tentativa de golpe, aí o quadro muda de figura. Esse limite, você está falando, por exemplo, o chamamento para o 8 de janeiro, né? Incitar as pessoas a isso. Agora, em relação a Alexandre de Moraes e ao Supremo Tribunal Federal, que tipo de fala que seria, se ele citar Alexandre de Moraes, por exemplo, né? Como ele fez da outra vez, ele uma vez chamou o Alexandre de Moraes de canalha, que a gente lembra isso num ato do 7 de setembro. Ele xingar Alexandre de Moraes, ele ultrapassar a regra? Qual é esse limite, ministro? Ultrapassar a regra, mas depende do tipo de situação jurídica que ele entra. Por exemplo, chamar o Alexandre de canalha, Alexandre de Moraes de canalha, é injúria. E aí, só o Alexandre de Moraes, em princípio, poderia agir contra ele, tá? Mas se ele, por exemplo, ele chegar e falar, vamos invadir aquele Suprema Corte, vamos tirar aqueles ministros de lá, aí eu já estou começando já a entrar
num plano objetivo, não de crime contra a honra, mas de possível e eventual tipificação em tentativa de atingir o Estado Democrático de Direito. Então depende muito, é por isso que eu digo, ele está ali na linha, ó, está na linha. Nós temos que estar observando, e mais do que isso, o Ministério Público, a magistratura brasileira, o Supremo Tribunal Federal e a sociedade como um todo tem que observar, porque nós não podemos admitir que a democracia seja utilizada para a sua própria destruição. A propósito da reflexão que o senhor fez sobre o destaque que se deu ao Elon Musk, tem um dono, um bilionário, dono de uma plataforma de rede social, chama o principal ministro, o ministro mais destacado do Supremo Tribunal Federal, de ditador, pede o impeachment dele. Esse ministro, em reação, Alexandre de Moraes, empurra o tal bilionário para dentro do processo sobre milícias digitais e coloca a Polícia Federal nos calcanhares dos dirigentes da X aqui no Brasil. Não lhe parece que seria até um desserviço se a imprensa ignorasse isso? O senhor falou, deu-se muito destaque a isso, mas como não dar destaque a isso? Evidentemente, você tem que mostrar as nuances, qual é o interesse de cada um, mostrar a presepada que o Elon Musk está fazendo, no que ele está interessado, a conexão dele com o bolsonarismo, tudo isso, mas não noticiar, ignorar, não é um desserviço? Eu concordo com você. Isso teria que ser noticiado. O que não pode acontecer são certas linhas editoriais que, partindo do Elon Musk, dizem, tá vendo abuso da liberdade de expressão. Isso não. Ou seja, uma coisa é noticiar o fato, e aliás é um fato gravíssimo, ele dizer, ou insinuar, ou sugerir que vai descumprir ordens judiciais. Isso é configuração de algo a ser apurado por inquérito. Mas o que eu sinto e que eu critico é como certos órgãos jornalísticos estão dando credibilidade ao Musk, como se ele fosse, assim, antes de Musk e depois de Musk. Tá? Antes de Musk está tudo certo, estamos combatendo. Mas depois de Musk, olha a liberdade de expressão. Peraí, por favor. Esse senhor não tem nenhuma credibilidade para ser um divisor de águas em absolutamente nada e em ideias políticas quaisquer que sejam. Tá certo? Então, ali que eu vejo uma referência à síndrome de tio Patinhas que eu me referia. Ou seja, basta um rico falar alguma coisa, um bilionário falar, para que se transforme num oráculo da análise política universal. Francamente, chega a ser patético uma situação desse tipo. Agora, por exemplo, o senhor falou sobre essa fala do Bolsonaro e que se ele ultrapassar, aí pode ser decretada uma prisão dele imediata? Que prisão seria essa? Seria uma prisão preventiva? Veja, se ele ultrapassar sobremaneira, onde configurar que ele está incitando pessoas para derrubar o governo constituído ou afetar o Estado de Direito democrático que vige no Brasil, ele pode até ter uma prisão preventiva eventualmente. Claro? Mas aí há que se analisar assim, com muito cuidado. No Brasil, às vezes a gente tem eu brinco e eu falo que o indúbio pro réu se transforma em indúbio pau no réu. Né? Não é verdade, não podemos ter uma situação, na dúvida, eu não posso decretar nenhuma medida restritiva em relação a qualquer pessoa, inclusive ao senhor Jair Bolsonaro, mas se realmente ficar configurada uma situação indiscutível de que ele tenta jogar a população ou animar a população para uma destruição das instituições democráticas a partir de conclamações concretas e incisivas, eu acredito que aí pode-se pensar numa situação dessa natureza. Está vendo aí? O Elon Musk ameaçou não atender algumas determinações do ministro Alexandre de Moraes. Eu não vou tirar do ar, vou passar a não atender. Se ele assim o fizer, o que pode ser feito contra ele na justiça brasileira? O inquérito comprova-se, denúncia, é condenado. Obviamente, ele vai estar abrigado num país do qual ele é cidadão e que não vai aceitar a extradição, mas o Brasil poderia colocar na chamada difusão vermelha, se ele tem uma ordem condenatória e tem que ir para a prisão. O que significa isso? Significa que quando ele sair do país do qual ele é cidadão, ele tem que ser preso por força de um acordo que se tem com a Interpol em todos os países do mundo. Então, portanto, é uma situação. Foi acertado colocar ele no inquérito do golpismo e, nesse inquérito, ele pode acabar sofrendo esse tipo de
Não, sim, foi acertado colocar nesse, porque ele disse que ia descumprir ordens que têm a ver com este inquérito. Então, portanto, faz parte de um mesmo processo, é um fato conexo. Mas uma condenação penal, ela só vai existir depois de um processo criminal, denúncia. Aí eu tenho uma situação toda colocada para final condenação, salvo fosse caso de uma prisão preventiva, o que me parece também que não se configura no caso. Mas, em regra, eu tenho que ter o exercício do contraditório e a ampla defesa num processo devidamente aberto pelo Ministério Público, e a partir da condenação, em que não caiba mais recurso, em que há o trânsito em julgado, eu tenho a execução. Aí, se ele tem uma pena restritiva de liberdade, pode ser acionada, sim, a difusão vermelha. Ministro, diante dessas críticas que Alexandre de Moraes vem sofrendo, e não apenas dos bolsonaristas, mas inclusive do meio jurídico, o senhor mesmo há pouco falava sobre a importância da autocontenção dele, né? A gente sabe que o equilíbrio da nossa democracia está baseado aí nos 3 poderes. Como é que o senhor analisa a atuação neste momento dos outros poderes em defesa do Supremo Tribunal Federal, em defesa do Judiciário, né? A gente teve aí a questão da CPI, que é um pedido, uma CPI para investigar Alexandre de Moraes, contida no parlamento, né? Arthur Lira falou que não vai acontecer isso agora. Por outro lado, o executivo mais calado nesse sentido, né? É preciso alguma ação neste momento, diante desse movimento de Bolsonaro e dos seus apoiadores, numa pressão forte, querendo derrubar aí, falar que não estamos numa democracia. É preciso uma ação mais clara dos outros poderes neste momento? Veja, a tripartição dos poderes, ou a separação de poderes, ela está confusa no mundo todo, não é só no Brasil. Eu acredito que desde que se criou o Estado de Direito Democrático e Social, por uma série de razões que não vem aqui ao caso discutir, ficou uma situação um pouco atrapalhada na separação de poderes a partir do próprio ativismo judicial que se consolida e tem um desequilíbrio relacional institucional nos Estados de Direito da atualidade. O Brasil é o laboratório, talvez um dos principais do mundo, em que esse desequilíbrio se materializa desde 2016. Nós temos aí um desequilíbrio das relações de poderes, em que os poderes saem da casinha com muita facilidade e não cumprem o seu papel. Em condições normais, o judiciário está enfrentando uma situação que deveria ter o apoio, especialmente do poder legislativo, que é o poder que, por excelência, reúne representantes do povo de todos os matizes, representantes esses que juram cumprir a Constituição e que poderiam tomar iniciativas de plano mais concreto e efetivo, na perspectiva de usar sua voz e usar seu peso nacional para fazer calar aqueles que querem ameaçar a democracia. O executivo já tem que ficar um pouco mais contido, porque ele obedece à lei e à ordem judiciais. Então, eu acredito que nesse momento seria muito interessante que o Poder Legislativo honrasse o juramento que todos os parlamentares fizeram de cumprir a Constituição, para que saísse em defesa dela. Mas o que nós temos visto é algo um pouco diferente. Nós temos visto o Legislativo nem sempre cumprir o seu papel e ficar pensando mais nas suas situações corporativas ou até um pouco mais amesquinhadas das relações de formação de maioria parlamentar, do que pensando no seu papel histórico efetivo de defesa da Constituição. Tá certo. Isso a propósito do cumprimento do papel constitucional, tivemos outro dia um jantar na casa do ministro Gilmar Mendes. Lá estiveram o Lula, 2 ministros, o Jorge Messias, da AGU, e o ministro da Justiça, o Ricardo Lewandowski, e 36% da composição do plenário do Supremo. O ministro Cristiano Zanin, Flávio Dino, o Alexandre de Moraes e o anfitrião, o Gilmar Mendes. Não lhe parece que esta reunião não se encaixa no quadrado constitucional em que deveria estar posicionado o Supremo Tribunal Federal? 36% do plenário se comportando ali como confraternizando com o presidente, discutindo sobre Elon Musk, sobre o comportamento do Bolsonaro, a resistência do 8 de janeiro, essa atmosfera ainda encrespada. Essa conciliação, confraternização quase do presidente da República com um pedaço do Supremo não é inapropriado no momento em que deveria estar mais realçada
o mais realçado o critério constitucional da independência harmônica entre os poderes? Isso não se confunde quase como uma confraternização fora de hora? Olha, eu não posso te dar um retrato do como foi esse jantar, mas o fato de haver um jantar, presidente da República, ministros, isso sempre foi muito frequente, né, na história brasileira. Eu não vejo um problema em si, porque muitas vezes você tem a harmonia, ela parte dessas relações em que você tenta construir arestas ou produzir identidades. Nem sempre a gestão da política se dá através de atos jurídicos formais. Você tem que conversar, você tem que dialogar, então você marca um almoço, você marca um jantar. Eu acho absolutamente normal, e isso não compromete a independência, a menos que eu tenha lá um teor de conversa no jantar que efetivamente mostre uma relação inadequada. Mas jantar, eu, por exemplo, tive como ministro da Justiça vários jantares. Jantares com a presidente da República, ministro do Supremo, ministro do STJ junto, procurador-geral da República. Isso até com uma certa frequência em certas situações, quando se achava necessário fazer. A diferença é que não vazava nada das conversas, tá certo? Mas parece que hoje alguma coisa acontece. Eu me lembro de uma pessoa que dizia que tinha um gravadorzinho escondido, colocado por uma criança debaixo das mesas, e que reproduzia certas situações. Eu não consigo entender como isso ganha público, eu não sei dizer se é verdade, se é mentira, e sim, se é plantado, se não é plantado. Mas seja como for, o jantar em si, com conversas de natureza republicanas e respeitosas, acho que é muito bem-vindo. Aliás, devia ser mais frequente ministros da Suprema Corte jantarem com o presidente e com os chefes dos legislativos. Aliás, ministro, a gente sabe, né, que o senhor está atuando na advocacia, nas aulas e tudo mais. Tem ficado bem distante do governo? Não tem sido consultado? Está agora só do outro lado mesmo, do balcão? Olha, eu tenho amigos, né? Os amigos a gente troca ideias, mas consultados, não, nem tem porquê. Tem gente boa lá que precisa da Não minha é a tua opinião. turma? Não é isso. Por exemplo, tenho muitos amigos do governo, grandes amigos do governo, que a gente conversa, né? Esses dias eu tive várias conversas com ministros, com senadores, amigos, Jantares, tudo. né? E jantar, almoço, isso é da vida, mas Tá. isso não me leva a uma participação política direta em ações de governo. Graças a Deus, Fabíola, eu já cumpri a minha parte nesse latifúndio. A gente gosta também porque pode vir aqui como um